Estamos iniciando mais um argumento. Eu vou entrevistar o senador Waldir Raupp, do PMDB de Rondônia. Nós vamos conversar sobre a reforma política. Senador, o senhor que é presidente do PMDB, o MDB teve um papel importante na transição democrática brasileira, liderou, na verdade, esse processo político recente que nos legou a democracia. O PMDB atual, ele está se sintonizando com as manifestações da rua, com o chamado clamor popular? Olha, o PMDB nasceu de movimento, né? No passado, quando foi criado, há 47 anos, era o Movimento Democrático Brasileiro. Ele nasceu das ruas, dos movimentos pela liberdade de expressão, pela democracia, pelas eleições diretas. Enfim, o PMDB foi um partido de lutas. Ainda é. É claro que naquela época o PMDB chegou a ter mais de 300 deputados, mais de 40 senadores, né? Tinha maioria nas duas casas, tanto no Senado quanto na época do bipartidarismo. Hoje, com mais de 30 partidos, é claro que esses partidos grandes tiveram que dar espaço a outros partidos. E o PMDB foi o principal responsável também pela abertura, pelo pluripartidarismo, né? Que hoje tem mais de 30 partidos já registrados, com a possibilidade de chegar a 40, 50 partidos, o que eu acho demais. Eu acho que hoje já está na hora de se fazer valer, de aprovar, do Supremo aceitar, que não aceitou a primeira lei aprovada aqui no Congresso, da cláusula de barreira, para impedir, né, ou dificultar a criação de novos partidos. Eu acho muito difícil, Armando, hoje fazer reforma, senhoras e senhores telespectadores, fazer reforma com essa quantidade de partidos. Sei. E quase virou uma torre de Babel na Câmara. Como é que o senhor, como presidente do PMDB, está interpretando o chamado clamor popular? O PMDB, por um momento, ele até pela entrada também de outros partidos de esquerda, que no passado o PMDB era tido como partido de esquerda, onde abrigava todas as correntes de esquerda do país, até porque não tinha outros partidos. Era a Arena, MDB, depois PDS, PMDB, e depois foram criando outros partidos, o PDT, o PT, o PCdoB, enfim, hoje essa leva de partidos. Então o PMDB, por um momento, ficou um pouco distante dos movimentos das universidades, dos sindicatos, mas está voltando, não só agora, já estava voltando há um tempo atrás a compor a direção da UNE, da União dos Estudantes do Brasil, também nos sindicatos. O PMDB tem uma participação ativa dentro dos sindicatos. Hoje, recentemente mesmo, tivemos reuniões do presidente do Senado, do presidente da Câmara, que são do PMDB, com todas as centrais sindicais do Brasil. Então, o PMDB está voltando a se movimentar novamente dentro dessas organizações de massa. Então, eu vejo que o PMDB sempre esteve sintonizado e foi o partido que defendeu em todos os momentos todas as reivindicações das massas, né, da população. E que reforma política hoje o senhor acha que deve ser implementada em nosso país? Nós já discutimos na última convenção nacional, tivemos até um documento aprovado com vários pontos. Na última reunião da executiva também reforçamos essas bandeiras do partido. Nós defendemos uma reforma política profunda, inclusive com o fim da reeleição. A reeleição, fim da reeleição para os cargos executivos ou só para a presidência da República? Para todos os cargos executivos. Para todos os cargos executivos, presidente da República, governadores e prefeitos. E coincidência de mandatos também, para não ter uma eleição um ano sim, outro não. Hoje é uma despesa monstruosa, né? A população tem que se movimentar também para ir para as ruas a cada 2 anos, até um ano sim e outro não, porque quando você termina uma eleição para prefeitos e vereadores, já começa a campanha para presidente da República, senadores, governadores e deputados federais, e assim por diante. Então, nós defendemos o fim da reeleição, mandato de 5 anos, que foi o que a Constituinte de 88 aprovou. Depois veio no governo Fernando Henrique e teve aquele esforço monstruoso para se aprovar no Instituto da Reeleição, que em alguns casos tem dado certo, em outros não. Eu acho que o Brasil não está acostumado com mandatos longos, todos os mandatos longos têm tido problema. Então, acho que o mandato de 5 anos, sem reeleição para presidente da República, governadores, prefeitos e a coincidência de mandatos é o que o PMDB defende. E defendemos outros coligações pontos também. O fim das coligações, eu defendo, fui relator aqui na CCJ do Senado,
por 2 momentos, porque houve uma manobra no plenário para voltar para a CCJ. Nós aprovamos 2 vezes na CCJ, está no plenário, pronto para ser pautado. Fim das coligações proporcionais. Fim das coligações proporcionais. Seria uma espécie de uma cláusula de barreira. Com isso, já ia eliminar uma série de partidos pequenos. Sei. O senhor pessoalmente é a favor? Eu pessoalmente sou a favor, o PMDB é a favor. Tem outros partidos que são a favor, mas com essa quantidade de partido, tanto na Câmara quanto no Senado, está praticamente impossível aprovar essa reforma. E quanto ao financiamento público de campanha? O PMDB apoia o financiamento misto. Eu acho que o público, acho que a população já está cansada de pagar imposto, agora mais financiar uma série. Se tivesse hoje uma meia dúzia de partidos, talvez fosse mais fácil, mas com 32 partidos, com a possibilidade de chegar a 40, 50 partidos, e a população financiar todos esses partidos para fazer eleição é muito complicado. E a história do que o PT está defendendo lá na Câmara, o voto em lista fechada? É difícil. Acho que a maioria dos partidos, inclusive o PMDB, nesse momento não apoia. E como o senhor acha que poderia ser reduzido a chamada influência do poder econômico? Eu acho que o financiamento poderia ser para os partidos e não para o candidato. Hoje tem milhares e milhares, a cada eleição, milhares de candidatos sendo financiados. Se só os partidos recebessem as doações e destinassem aos candidatos, já diminuiria 90% desse problema todo de caixa 2, de candidatos se prostituindo, entregando o mandato para grupos empresariais, ou até mesmo para o narcotráfico, como aconteceu recentemente, prisões e afastamento de deputados e vereadores que estavam vinculado ao narcotráfico, financiando candidatos. Acho que tudo isso se eliminaria em grande parte com a doação de campanha apenas para os partidos políticos e não para os candidatos. E quanto à questão do voto obrigatório ou voto facultativo? Eu acho que nesse momento ainda a nossa democracia está amadurecendo, o eleitor está mais consciente, mas se liberasse hoje o voto facultativo, eu daria menos de 50% de comparecimento. Seria então, nessa fase ainda... Nesse momento acho que ainda não. Temos que caminhar um pouco mais para liberar o voto facultativo. E a liderança do seu partido na Câmara está defendendo uma tese bastante polêmica, a redução drástica no número de ministérios do Executivo Federal. Como é que o senhor se posiciona nessa questão? Quem primeiro defendeu isso fui eu. Já há uns 3, 4 anos que eu venho defendendo, já dei entrevistas várias defendendo a redução de ministérios. Eu entendo que, e fiz até um levantamento mundial, a grande maioria dos países, a média no mundo hoje é em torno de 15 ministérios. Tem uns com 12, 13, 14, 15, 17, 20, o número maior acho que é 24. A China com 24 ministérios. As grandes potências, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, são menos de 20, de 17 para baixo. Então, acho que o Brasil não precisa ter 39 ministérios. Agora, isso também é a proporção de partido. Quanto mais partidos se cria, quanto maior a base do governo, que hoje tem 17 partidos na base, se tivesse 30 partidos, tivesse 50 partidos hoje no Brasil, tivesse 30 partidos na base, talvez precisasse 50 ministérios. Então, não é por aí. Eu acho que nós temos que reduzir o número de ministérios e reduzir o número de partidos também. E agora tem também, no horizonte, um grande enigma. O PMDB vai continuar apoiando a candidata do PT? Foi feita uma enquete, a Fundação Luiz Guimarães fez uma enquete dentro do Congresso, deu 85% a favor da manutenção da aliança, do apoio ao governo e a manutenção da aliança para 2014. Mas com indicativo de candidatura própria em 2018. Nós já aprovamos na nossa Convenção Nacional, temos debatido em todas as reuniões, vamos intensificar cada vez mais até a eleição de 2014, na reedição da chapa Dilma Michel, que está dando certo, e aí preparar um candidato, que não sabemos ainda quem, o PMDB é muito grande, tem vários governadores, e deve eleger uma leva grande de governadores. Acho que o PMDB vai sair das urnas em 2014 com o maior número de deputados federais, de senadores e de governadores. E aí é a hora de preparar, vamos ter 4 anos para preparar um candidato forte para a presidência da República. Estou vendo que o senhor está otimista. Eu estou otimista. Estive na eleição de prefeito, quando eu falei que o PMDB ia fazer o maior número de prefeitos, e fez 1.025, diante do PT, que fez acho que 700 e pouco, quando tinha até membros do PMDB apostando que o PT ia fazer mais
prefeitos do que o PMDB, porque tinha máquina, tinha o governo federal. Eu falei, nós vamos fazer o maior número de prefeitos. Fizemos mais de 400 prefeitos acima do segundo colocado. E agora eu digo, vamos eleger o maior número de governadores, de senadores e de deputados federais também. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, eu que agradeço. Vocês acabam de ouvir uma entrevista com o senador Waldir Raupp, presidente do PMDB, que é representante aqui no Senado do estado de Rondônia. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem usar o telefone via número 0800 61 2211 ou através do nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento aqui na TV Senado.